O som é rítmico, quase irritante. Clique. Dentro de uma academia no centro de São Paulo, em 1972, esse pequeno ruído metálico corta o ar pesado, saturado pelo cheiro de ferro fundido, suor antigo e magnésio. O calor da tarde paulistana entra pelas janelas altas, mas não traz alívio. Ali dentro, o tempo parece ter parado para observar um contraste absurdo. De um lado, um gigante de 120 quilos com bíceps que parecem troncos de árvore e veias que saltam como serpentes sob a pele bronzeada. Do outro, um homem magro, de movimentos precisos, sentado num banco de madeira descascada, apertando repetidamente um pequeno exercitador de mola. Esse homem é Bruce Lee, e o gigante, que aqui chamaremos de Jorge, acaba de cometer o erro de confundir volume com potência. Jorge solta um peso de 100 quilos no chão, fazendo o concreto vibrar, e solta uma risada curta, carregada de deboche. Ele olha para o pequeno objeto na mão de Bruce e depois para os próprios braços, como se comparasse um canhão a um estilingue. Ele chama aquilo de hábito tonto, uma perda de tempo para quem não tem massa muscular de verdade. Para Jorge, a força é algo que se exibe, que ocupa espaço, que grita. Ele não sabe que em exatamente 60 segundos, sua percepção sobre o que significa ser forte será estraçalhada. O clima na academia muda instantaneamente. O barulho das anilhas batendo e as conversas paralelas morrem. Bruce não para o movimento da mão. Ele não se altera, não se justifica e não aumenta o tom de voz. Ele apenas olha para Jorge com uma calma que chega a ser perturbadora e propõe uma aposta irreversível. Um desafio de resistência pura. 60 segundos. Se Jorge conseguir dobrar o pulso de Bruce ou fazê-lo soltar o pequeno exercitador, Bruce admitirá que sua filosofia é uma farsa e que seu treinamento é inútil. O risco é a honra. O prêmio é o fim da arrogância. Não é uma briga de rua. Não é uma exibição de técnica marcial. É um teste de densidade contra volume. São Paulo observa em silêncio enquanto o gigante aceita o desafio com a confiança de quem acredita que pode esmagar uma pedra com as mãos nuas. Para entender como chegamos a esse momento, precisamos olhar para trás, para o que acontecia nos bastidores da vida de Bruce Lee. Ele não treinava apenas quando estava no tatame ou diante das câmeras. Bruce era obcecado pelo que ele chamava de tempo morto. Enquanto dirigia, enquanto lia, enquanto jantava ou conversava com amigos, ele estava sempre fortalecendo algo. Aquele exercitador de mola era seu companheiro constante. Para os outros, era um hábito tonto, quase uma neurose. Para ele, era a construção de uma densidade de fibra que a musculação convencional raramente alcança. Ele entendia que a força real não reside na camada superficial do músculo que todos veem no espelho, mas nos tendões, nos tecidos conectivos e na conexão neural que permite que cada fibra dispare simultaneamente. Jorge, por outro lado, era o produto clássico da era de ouro do fisiculturismo. Ele era uma montanha de carne, construída para a estética e para o levantamento de cargas explosivas. Ele estava acostumado a vencer pelo peso, pelo impacto inicial. Ele nunca teve que lutar contra algo que não cede, mas que também não ataca. O cenário está montado. As lâmpadas fluorescentes no teto piscam, emitindo um zumbido baixo que parece acompanhar a tensão na sala. Os outros frequentadores da academia, homens que vivem para o peso, se aproximam, formando um círculo. Há um cheiro de expectativa no ar. Jorge se posiciona. Agarra o antebraço de Bruce com uma mão que envolve quase todo o membro do lutador. Ele sorri para a plateia, sentindo a vantagem física. Ele acredita que a força bruta pode computar qualquer problema e resolvê-lo em segundos. Então, o cronômetro começa. Nos primeiros 10 segundos, Jorge aplica o que ele considera uma pressão moderada. Ele espera ver o pulso de Bruce ceder imediatamente. Mas nada acontece. O braço de Bruce não parece carne e osso. Parece uma viga de aço revestida por uma pele fina. Bruce permanece imóvel, os olhos fixos num ponto invisível à sua frente, mantendo exatamente a mesma tensão que pratica há anos, a cada minuto do seu dia. Ele não está lutando contra Jorge.
Ele está simplesmente sendo. Chegamos aos 30 segundos. O sorriso de Jorge desaparece. O rosto do gigante começa a mudar de cor, passando de um tom bronzeado para um escarlate profundo. As veias de sua testa saltam e o suor começa a escorrer pesadamente, pingando no chão de cimento. Ele começa a usar o peso do corpo, inclinando-se sobre o braço de Bruce, tentando forçar a alavanca. Mas o antebraço de Bruce é um mistério da física. Não há tremor, não há oscilação. É uma solidez que desafia a lógica visual. Neste momento, a plateia percebe que não está assistindo a uma prova de força, mas a uma colisão de realidades. Jorge representa o esforço ruidoso, o caos da explosão muscular que queima oxigênio e se esgota rapidamente. Bruce representa a constância silenciosa, o poder acumulado no tédio da repetição diária. A cada segundo que passa, a força de Jorge escorre como areia entre os dedos, enquanto a de Bruce permanece constante, alimentada por tendões que foram forjados em milhares de horas de hábitos tontos. Faltam 20 segundos. O braço de Jorge começa a tremer violentamente. Seus tendões gritam sob a pressão. Ele percebe com um horror silencioso que está tentando mover algo que não pertence ao mundo da musculação. É como se ele estivesse tentando dobrar o eixo de um caminhão com as mãos. O silêncio na academia agora é ensurdecedor. Ninguém se mexe. O único som é a respiração pesada e ruidosa do gigante, que agora luta desesperadamente para não ser humilhado pela própria exaustão. Faltando 10 segundos, o espírito de Jorge quebra antes do corpo. Ele percebe que, não importa quanta pressão ele aplique, o resultado será o mesmo. Ele está lutando contra a própria incapacidade de entender que a verdadeira potência não faz barulho. Ele solta o braço de Bruce abruptamente e recua um passo, com os braços pendendo ao lado do corpo, inúteis, drenados de toda a energia. O tempo acaba. Bruce Lee não comemora. Ele não faz uma pose de vitória, não sorri com sarcasmo e não olha para a plateia em busca de aprovação. Ele simplesmente abre e fecha a mão uma última vez, guarda o pequeno exercitador de mola no bolso da calça e se levanta. Ele olha para Jorge, que está ofegante e com o olhar perdido, e diz algo que ficaria marcado nas paredes daquela academia por décadas. Ele explica que a força que não é praticada no silêncio e no tédio do cotidiano não serve para a hora do caos. Se você só é forte quando há uma plateia ou quando há um peso específico para levantar, você não possui a força. A força possui você. Ele não humilha o gigante. Ele lhe oferece uma saída digna através do conhecimento. Ele ensina que a mente deve treinar o corpo através dos pequenos gestos, pois são eles que definem a estrutura de um homem quando tudo o resto falha. Bruce sai da academia e caminha pelo asfalto quente do centro de São Paulo, desaparecendo na multidão, deixando para trás um rastro de descrença e uma lição profunda. Jorge nunca mais treinou da mesma forma. Os veteranos que presenciaram aquela tarde contam que o gigante passou a carregar, ele também, um pequeno objeto de mola no bolso. Décadas depois, os relatos daquela tarde ainda ecoam. A lição ficou impressa na memória de quem entende que a vida não é feita de grandes explosões de glória, mas da densidade que construímos quando ninguém está olhando. A verdadeira maestria é invisível até que se torne absolutamente necessária. E agora, olhe para a sua própria rotina. Onde você está confundindo volume com eficiência? O que você tem negligenciado na sua vida por achar simples demais, pequeno demais, ou, como disse o gigante, tonto demais? Muitas vezes, estamos tão focados em construir uma imagem imponente para o mundo que esquecemos de fortalecer os tendões da nossa disciplina, os ligamentos do nosso caráter e a densidade da nossa persistência. O mundo está cheio de gigantes de 120 quilos que desmoronam ao primeiro minuto de resistência real. Pessoas que têm títulos, aparência e barulho, mas que não possuem a estrutura interna para suportar a pressão constante. A força real não é um evento. É um estado de ser cultivado na repetição do que é invisível. Quando você se depara com um conflito, qual é a sua reação? Você tenta esmagar o outro com o seu volume, com o seu grito,
com a sua autoridade momentânea? Ou você possui a solidez de quem já venceu a batalha dentro de si mesmo muito antes de o cronômetro começar? Bruce Lee não venceu George com um soco. Ele o venceu sendo inabalável. Ele não destruiu o oponente. Ele destruiu a ilusão de superioridade do oponente, oferecendo a ele, no final, um novo caminho. Quem é você quando a plateia vai embora e o silêncio se instala? Você é capaz de manter a atenção nos seus propósitos quando o tédio do cotidiano bate à porta? Ou você só consegue ser forte quando o peso é visível e o aplauso é garantido? Lembre-se, a viga de aço não avisa que é forte. Ela simplesmente sustenta o peso do edifício, dia após dia, sem reclamar e sem se exibir. Seja a viga, fortaleça o que é invisível, e da próxima vez que alguém rir dos seus pequenos hábitos de disciplina, apenas sorria de volta. Você sabe algo que eles ainda não computaram. No final, quem você subestima por parecer menor. E o mais importante, quando você finalmente vence um conflito, você usa sua vitória para humilhar ou para ensinar. A verdadeira potência não precisa de ruído. Ela precisa apenas de 60 segundos de verdade para mudar uma vida inteira.